Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar, eu vou deixar para você 5 dicas para quem precisa de capital de giro poder triplicar o lucro do seu negócio. A quinta dica é a mais interessante de todas. Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, sou especialista em gestão financeira. Eu tenho colocado bastante conteúdo aqui à disposição para que você consiga triplicar o seu lucro em 90 dias, assim como eu tenho mencionado em diversos materiais, diversos conteúdos que a gente tem colocado por aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que é capital de giro? Eu quero explicar o que é capital de giro, dizendo o que não é capital de giro. É muito comum eu encontrar nas instituições financeiras, nos diversos bancos que eu acabo trabalhando, lidando ali com os clientes, a expressão capital de giro. Às vezes o cliente chega para mim e fala: Kleber, eu tenho um capital de giro aqui no banco X, você não acha que está na hora da gente pegar? Aquele item que está sendo mencionado, que o banco coloca para você, olha, nós temos aqui um capital de giro, você vai conversar com o gerente prepara para você e fala: não, eu tenho um capital de giro especial para você. Aquilo, no meu ponto de vista, aquilo lá não é capital de giro, tá? Não é capital de giro. Então, começa explicando para você que aquele dinheiro que você pega do banco, ele não é um capital de giro. O capital de giro, de fato, é aquela reserva financeira que o empresário tem para poder gerir o negócio dele, para poder administrar as finanças do negócio. Então, para a gente poder conduzir um negócio, para que você possa conduzir o seu negócio, você precisa de recursos financeiros, você precisa de dinheiro. Não sei se já aconteceu com você. Você tem compromissos para pagar, aí um determinado cliente não faz um pagamento, né, de um boleto, ou você que recebe no cartão. É muito difícil acontecer, mas você recebe no cartão e por algum motivo você não pode receber aquele recurso naquele dia, né, ou algum contratempo que surgiu na sua empresa e você não pode mais receber o dinheiro naquela conta corrente. E aí você entra numa situação de dificuldade, você fica numa situação bem desagradável. Por quê? Porque você não tem recursos para poder administrar o seu dia a dia. Você tem compromissos, como eu falei, e o dinheiro não entra. Quando o dinheiro não entra, você não consegue pagar os seus compromissos. Então, para uma empresa, o dinheiro ele não sobra na conta. É importante que você tenha definido qual é o valor do seu capital de giro, ou seja, qual que é o capital, qual que é o recurso financeiro que você precisa que esteja disponível para você girar o seu negócio. Então, capital de giro é aquele recurso que está disponível para você manter o seu negócio girando, manter o seu negócio em pleno funcionamento, independente de qualquer adversidade que venha acontecer. Então, isto é o capital de giro. O capital de giro não é o dinheiro que você está pegando, que você está buscando em banco. Então, isso é importante, é extremamente crucial que você saiba que tem essa distinção. Por que empresas precisam de capital de giro? Praticamente já respondi isso na minha indagação anterior, mas as empresas precisam de capital de giro para se manter trabalhando, atuando de uma forma saudável. As empresas precisam ter tranquilidade. Eu não sei como é com você, mas eu já tive momentos de dificuldade e eu particularmente não consigo trabalhar direito. Eu não consigo fluir direito. O meu cérebro não trabalha muito bem quando eu não tenho recursos financeiros ou quando eu tenho uma preocupação maior. Graças a Deus faz muito tempo que isso não acontece. Mas quando eu tenho esse problema e eu vejo isso em diversos clientes, as coisas travam. Eu fico sem saber o que fazer, o empresário fica sem alternativa, sem saber o que fazer para poder suprir com aquele compromisso e vai levando inclusive as contas até o final do dia, né? Vai arrastando para o final do dia, e deixa a decisão para tomar ali em cima da hora, quando não tem para onde correr mesmo, deixa as coisas lá pro finalzinho, né? Pro encerrar, para apagar das luzes para poder tomar algum tipo de decisão. Na verdade, nem está tomando decisão, né? Você está sendo forçado pelas circunstâncias para tomar decisão. A empresa precisa do capital de giro justamente para que isso não aconteça, para que você não tenha que passar por esse tipo de situação, para que você tenha recursos financeiros
para poder gerir o seu negócio no dia a dia, para que as coisas aconteçam independente de qualquer adversidade. Pode ser também que você precise de alguma coisa inesperada, que surge alguma coisa inesperada. De imediato veio na minha mente um cliente que de repente aconteceu uma época de chuva na minha cidade, e aqui não, porque eu estou no período de férias, até diferente daquilo que eu costumo gravar, mas aconteceu um período de chuva na minha cidade, diversas árvores caíram, eu moro numa cidade muito arborizada, e isso acabou afetando os resultados da empresa. A empresa ela teve prejuízo porque ela não conseguia desenvolver a atividade dela. Era uma atividade de lazer, mas o cliente vinha até ela e não conseguia desenvolver as atividades. E ela precisou de recursos para poder resolver esse problema. E eu ouvi do empresário, não, eu preciso desse capital de giro, senão eu não vou trabalhar, senão as coisas não vão acontecer. Então você precisa de capital de giro justamente para as adversidades. É comum encontrar empresários que vê o dinheiro sobrando na conta da empresa e já quer pegar aquele dinheiro para ele. Não, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro pertence à sua empresa. Então você precisa simplesmente deixar o dinheiro quietinho lá, trabalhando para você, reservado, para que as coisas possam acontecer, né? E quando for necessário você consiga resgatar, pegar esse recurso financeiro para suprir ali a sua adversidade. Bom, mas eu comecei esse vídeo falando de 5 dicas que, para quem precisa de capital de giro, né, poder triplicar o lucro do seu negócio. Então, 5 dicas para quem precisa de capital de giro poder, enfim, triplicar o lucro do seu negócio. Vamos à primeira dica. A primeira dica que eu quero deixar para você é: analise e corte gastos desnecessários. Parece clichê a gente falar isso. Você precisa analisar e cortar gastos que são desnecessários. Poxa, eu sei disso, eu faço isso sempre. Por incrível que pareça, não é tão comum eu ver isso. Eu já atendi grandes empresas, tenho na minha carteira de clientes uma grande empresa que eu fui fazer uma análise e encontrei um monte de gastos desnecessários. Isso acaba até entrando ali no senso comum, né? A empresa ela entra no automático e começa a gastar e não percebe que está efetuando aquele gasto. Então é importante que você faça avaliações periódicas dos recursos que a sua empresa está gastando e saber se você não está ali gastando algum recurso desnecessariamente. Então é importante que você tenha as suas contas bem estruturadas, organizadas, os seus custos, né, todos organizados, agrupados, ajustadinhos, todos eles disciplinadamente sendo registrados, sendo alimentados, que você tenha as suas despesas organizadas, sem criar aquele catatal de coisas, de contas para você sair dividindo, que ninguém sabe fazer divisão. Fugir das contas diversas. Olha lá no seu controle interno se tem contas diversas, tem despesas diversas, outras despesas. Então foge dessas coisas. Então você precisa deixar tudo organizadinho, as contas com vendas, as contas administrativas, as contas com funcionários. Então você precisa ter tudo isso organizado. Isso não é nem um bicho de sete cabeças. Quem me segue aqui com certeza já teve acesso a materiais meus falando a respeito disso, tá? Inclusive até com modelos de como a gente deve fazer essa organização. Então é importante que você avalie periodicamente, sempre avalie. Olhe para os seus dados, monitore, cuide, saiba o que está acontecendo com essas informações. E sempre que você avalia, você vai identificar alguma coisa para ser cortada, alguma coisa para ser ajustada, adequada. Eu sou contra cortar o cafezinho. Você não tem que sair cortando o cafezinho para poder obter grandes resultados. Cortar o cafezinho às vezes é a pior coisa que você vai fazer. Cortar uma determinada despesa, poxa, essa despesa aqui ela compromete muito os meus resultados, mas ela pode ser aquela despesa que está potencializando, fazendo com que os seus resultados aconteçam. Então é extremamente importante que você avalie qual que é a despesa e quais os impactos que a falta dessa despesa ela acaba fazendo para o seu negócio. Então, se você não tiver aquela despesa, quais os benefícios que você teve no passado e que podem refletir isso no seu futuro? Enfim, avalie, cuide diariamente, avalie tudo aquilo que está acontecendo, cuide todos os dias, a cada momento, registrando e periodicamente avaliando tudo que está acontecendo, tirando relatórios, fazendo consultas, né?
olhando para suas informações, para os seus números e checando se aquilo está condizente com a sua realidade, está dentro dos padrões que você estabeleceu, está dentro como é que fala? Está dentro do seu orçamento, está dentro do seu planejamento, a palavra que faltou agora, está dentro do seu planejamento, tudo aquilo que aconteceu. E se não tiver, faça os cortes desnecessários que você precisa, tá? A segunda dica que eu quero deixar para você é: separe as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Se você me segue já há algum tempo, talvez você tenha ouvido falar que eu digo para manter tudo misturado. E eu tô entrando num contrassenso, porque eu não encontrei ninguém que tenha cara de pau de chegar e falar: mantenha as contas da sua empresa misturadas com as suas contas da pessoa física. Mas eu, em diversas ocasiões, eu afirmo e reitero isso que eu tô falando: mantenha tudo misturado. Mas na dica de hoje eu tô falando justamente o contrário. Então, Kleber, você está entrando em contradição? Não, na verdade, eu sou 100% a favor de manter tudo devidamente separado. Separe as contas da sua pessoa jurídica das contas da pessoa física. Até porque isso é um princípio da gestão empresarial, o princípio da ciência que controla o patrimônio das empresas. Então seria imprudente da minha parte falar que você precisa manter misturado sem explicar o porquê. Se você nunca teve contato com isso e não sabe desse tipo de controle, é bem possível que você mantenha tudo misturado. Você paga as contas da empresa junto com as contas de casa, você precisa pagar conta de energia elétrica, você abre o caixa da empresa, pega lá, você precisa comprar um picolé para os seus filhos que estão ali com você na empresa, você vai lá, abre o caixa da empresa e pega esse dinheiro e compra esse picolé. Enfim, você mantém tudo misturado. Se você já faz isso, e aí é onde que eu digo, mantém, continue fazendo misturado. Porque não é do dia para a noite que você faz essa mudança, não é? Não adianta eu chegar para você e falar assim: separe as contas, como eu estou falando nessa dica. A dica número 2 separe as contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica, tá? Essa é a segunda dica. Mas você não vai fazer isso de uma hora para outra. Isso não é do dia para a noite. Tem todo um processo para que isso aconteça. E nesse processo, você pode manter as contas misturadas. E aí que eu afirmo categoricamente: mantenha as contas misturadas, mas mantenha consciente de que você vai fazer a mudança. Consciente de que está errado. Você não pode fazer isso virar baderna, porque o dinheiro da empresa é da empresa, não é o seu dinheiro. Então, se você está fazendo tudo misturado, tenha consciência de que esse é o caminho errado e defina um prazo para poder fazer esse tipo de mudança. Defina um prazo onde você vai parar de manter as contas misturadas e vai fazer a separação que precisa ser feita. Você vai perceber que a sua empresa vai começar a lucrar cada vez mais, a lucratividade vai começar a aparecer. Você precisa estabelecer um valor necessário para os seus compromissos pessoais. Você precisa ter o seu prolabore definido. Você precisa ter o seu salário definido. Você, como empresário da empresa, você não pega todo o dinheiro que sobra ali. Até porque isso está deixando de formar o seu capital de giro. Esse dinheiro que sobra é para que seja construído o seu capital de giro. É uma sementinha, cada dia, uma sementinha adicional para construir o seu capital de giro. E você precisa ter padrões para receber o seu prolabore. O padrão, né? Uma vez por mês você recebe seu salário, que é o seu prolabore, então você recebeu o seu salário na sua conta pessoal e você faz os seus pagamentos por lá. Mas se seu negócio ainda não tem condições de dar esse valor para você retirar todo de uma vez, tira em 2 vezes, né? Dia 1º, dia 15, ou tira em 3 vezes, dia 10, dia 15, dia 10, dia 20, dia 30, tira em 4 vezes, né? Toda segunda-feira, uma vez por semana, enfim, defina alguma coisa que caiba na realidade da sua empresa, mas que seja um valor padrão para você, para suas contas pessoais. Você pega esse dinheiro das suas contas pessoais e coloca ali separado na sua conta para poder pagar suas contas à parte. E a conta da sua empresa, você mantém ali tudo separadinho, com os recursos específicos para ela. Isso já vai ser um salto enorme para você. Então separe as contas pessoa física da pessoa jurídica sem entrar em contradição com aquilo que eu sempre digo. Mantenha misturado até que você consiga identificar e perceber e ter todas essas informações na sua mão para poder fazer a mudança. Quanto tempo leva isso, Kleber? São menos de 30 dias que você pode manter tudo misturado. Depois disso você tem que manter tudo separadinho. Então essa é a segunda dica. A minha terceira dica para você que precisa de capital de giro para triplicar o lucro da sua empresa, triplicar o lucro do seu negócio, é
avalie antecipações de recurso financeiro. Então, avalie antecipações de recebíveis. Já encontrei empresários que não têm a mínima ideia do que eu estou falando, que não sabem o que é recebíveis, que não sabem o que é antecipação de recebíveis, mas uma grande maioria sabe e até faz isso, talvez até de forma automática. Antecipação de recebível é aquele dinheiro que já é seu, aquela venda que você já realizou, que você fez a prazo, que o cliente te deu uma promessa de pagamento, ou seja uma promissória, uma duplicata, um boleto que você gerou para o seu cliente, um cheque, seja a venda no cartão de crédito parcelada. Então você tem ali uma promessa de pagamento. E esse recebível, ou seja, esse valor que você tem para receber, esse valor ele pode ser negociado. Você tem condições de pegar esse valor e buscar em alguma instituição financeira e antecipar esse recurso. Prefira instituições financeiras, corra dos agiotas, corra dos factoring, corra de onde você paga mais caro. Se você paga mais barato, então vá para essa galera. Mas basicamente avalie a possibilidade de você antecipar os recursos financeiros. Se você vende no boleto, né? Você tem os seus clientes, geralmente eu vejo isso para quem industrializa, para quem vende para outras pessoas jurídicas. Então você emite a nota para o seu cliente e ali tem um parcelamento da compra que o cliente está fazendo. E aí você pega, emite um boleto e recebe isso futuramente. Você pode pegar esse recurso, ir até o banco e verificar se você consegue antecipar. Então, vamos, hipoteticamente, aqui você tem um boleto de R$1.000 para receber de um cliente daqui 30 dias. E aí, se de repente você chega no gerente lá e ele fala, vou te cobrar uma taxa de R$30 para antecipar esse recurso para você. Então, como que funciona? Ele te dá R$970, cobra os 30, ele dá 970 agora, cobra os 30 e daqui 30 dias ele vai cobrar 1.000 de você. Na verdade, ele não vai cobrar de você, ele vai pegar o boleto e vai mandar para o cliente seu, porque tá lá o recebível, tá lá o título. Ele vai mandar para o cliente fez o pagamento, ele recebeu os 1.000 e tudo ficou em paz. Você pegou o dinheiro hoje, cumpriu com o seu compromisso e a instituição financeira, quem tem o crédito, detentor do dinheiro, ele foi lá e recebeu os R$30 dele para poder antecipar esse recurso para você. Então, avalie essa antecipação. Uma outra antecipação comum e problemática, às vezes, é a antecipação do cartão de crédito. Você vende parcelado no cartão de crédito e você pode programar para receber esse dinheiro antecipadamente. Tem um cliente agora que, conforme a nossa necessidade de capital, conforme a gente precisa de recurso, ele vai lá e solicita antecipação de determinado valor. É claro que as instituições fazem de tudo para você antecipar, porque quem tem o dinheiro quer que você antecipa para poder te cobrar os juros. E daí ele ganha o dinheiro. Não é negócio para quem tem o dinheiro esperar ali 30, 60, 90 dias para poder te mandar o dinheiro. Mais interessante é que você pague uma taxa para ele e ele receba esse dinheiro, porque está garantido, né? Ele fez as avaliações, está ali, o risco é bem pequeno. Então, você precisa avaliar a sua necessidade, aquilo que você precisa. E eu falo isso e me lembro de uma vez em que um empresário me procurou e falou, Kleber, eu preciso de capital de giro. Eu fui em tal banco, eles falaram que eu preciso conversar com você e eu preciso fazer um tal de plano de negócios para poder pegar o dinheiro, antecipar o dinheiro. E eu me lembro disso porque eu sou credenciado ao Sebrae, uma instituição nacional, e eu atendi esse cliente e ali, depois que a gente finalizou o atendimento, beleza, ele seguiu com a vida dele, eu segui com a minha vida, e dali um tempo o Sebrae Nacional me ligou, Kleber, eu preciso conversar com você. Eu já fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, porque a exigência é grande, né? A gente precisa se doar de fato e fazer o nosso melhor. O Sebrae me perguntou, Kleber, o que você conversou com esse empresário? Porque ele procurou o banco falou para falar com você, né? Falar com um consultor financeiro, que fui eu que fui escolhido, você falou com ele, depois ele ligou para o banco e falou que não precisa mais do dinheiro. O que você fez com ele? E aí eu contei todo um case, toda a história em que eu mostrei para ele, eu avaliei diversos pontos da empresa dele e mostrei, você não precisa de recurso financeiro, você não precisa desse capital de giro, você tem o recurso à sua disposição. Então ele foi um caso de sucesso, de extremo sucesso, muito gratificante para mim, porque o empresário ele não precisou antecipar recursos, ele não precisou pegar dinheiro emprestado para poder suprir com os compromissos dele. Mas você precisa avaliar a melhor alternativa para você. Como neste exemplo do empresário, eu avaliei com ele, identificou que não era necessário e ali ele ficou super feliz.
Bom, a quarta dica para você, um alerta. Quinta dica é a melhor de todas aqui na minha opinião. A quarta dica para você é: conheça os seus indicadores. Eu sempre gosto de usar uma figura ilustrativa para falar sobre indicadores. Se você sabe dirigir, imagina você sentado no seu carro, no banco do motorista, com o volante na mão, dirigindo numa autoestrada e você ali bem tranquilamente já está dirigindo há algumas horas e você olha para o painel e não vê nenhum indicador de nada. Tá tudo apagado, tudo escuro. Você está em alta velocidade na estrada, mas você não sabe em que velocidade que você está. Você não sabe quanto de combustível você tem. Você não sabe como está a temperatura do motor. Você não sabe como está o contagiro, né? Como é que está girando o motor, a que velocidade ele está o motor girando. Você não sabe se isso pode vir a te dar um problema. Então, se você está se imaginando dessa forma, né? Olha que sofrimento, olha que complicado, você não tem ideia do que fazer. Pisa no freio, né? Eu paro no primeiro posto, eu consigo rodar um pouco mais, ficam muitas incógnitas e você vai tomar algum tipo de decisão. Você vai naturalmente tomar alguma decisão, bem ou mal, certo ou errado, você vai tomar uma decisão. Agora imagina se você tem o seu painel de instrumentos. Imagina que você tem ali marcando o combustível, você está vendo que ainda tem mais, tem um quarto de tanque, você já rodou bastante, mas ainda tem um pouquinho de combustível. Você olha para a placa de piaça e olha para o painel e você verifica que você está na velocidade adequada, que não é nenhum tipo de problema, que a sua aceleração, seu pé, se você não tem um pé pesado, pé de chumbo, né? Que a rotação do motor, ela tá legal, ela tá adequada para aquilo que você precisa. Você consegue observar também o nível de combustível, né? Falei agora do nível de combustível, você consegue observar a velocidade que você passou pela placa. Enfim, você consegue ter tranquilidade para conduzir o veículo. E agora, a sua empresa? Você tem os mesmos indicadores? Você sai e faz uma viagem, que às vezes a viagem que dura o dia inteiro, você roda por 24 horas. 24 horas é tempo pra caramba pra ficar no volante, tá? Mas você roda ali, sei lá, 10 horas, 12 horas no volante. E você não consegue se imaginar dirigindo sem ter o painel de instrumentos, sem ter os indicadores na sua frente. Mas você consegue se imaginar dirigindo a sua empresa sem indicadores, sem saber o caminho que ela está trilhando. Você já percebeu que você faz isso? Você precisa ter indicadores de resultado. Então a quarta dica é crucial para o seu negócio. Você precisa saber como é que está indo o seu faturamento. Você precisa saber como é que está a sua margem de contribuição. De repente você trabalha com margens diferentes para vários segmentos, para vários itens que você atua. Então você precisa identificar, saber o que está acontecendo. Você precisa ter claro na sua mente se está tudo acontecendo de acordo com aquilo que você programou. Você precisa saber como é que está o volume das suas despesas. Elas estão adequadas? Elas são necessárias para o seu negócio? Então você precisa entender quais são os principais indicadores para o seu negócio. Para quem trabalha com boi, a contagem é cabeça de gado. Para quem trabalha com milho, a contagem é saca de milho. E por aí vai, dependendo do seu ramo, você vai falar na sua língua. Mas você precisa de métricas, você precisa de referências, você precisa de resultados, de avaliações para saber se você está no caminho certo. Você precisa de tomar decisões rápidas. Você está dentro de um carro em constante movimento, muitas coisas acontecendo e você precisa simplesmente tomar decisões. Então você precisa conhecer os seus indicadores, pois isso vai fazer a diferença para que você consiga triplicar o lucro do seu negócio. A quinta dica é a mais interessante de todas. E a quinta dica para que você consiga triplicar o lucro do seu negócio quando você precisar de capital de giro é: fuja dos empréstimos. Fique longe dos empréstimos. Você precisa manter a sua empresa em pleno funcionamento. Sim, você precisa ter o saneamento das suas contas, você precisa estar com as coisas todas organizadas. Sim, mas você não precisa ter isso e não deve ter isso a qualquer custo.
Você precisa saber exatamente o que está acontecendo na sua empresa e fugir dos capitais de giro que o seu gerente fica te oferecendo. De todo aquele benefício, aquelas linhas de crédito que ele falou, nossa, o seu score está alto, está muito bom, eu tenho uma linha de crédito aqui imperdível, né? Essas situações, elas são cíclicas e elas vão estar à sua disposição. Se você é um bom pagador, se você está numa situação adequada e você tem algo em mente, você precisa pegar o recurso direcionado para aquilo que está acontecendo. Mas fuja daquele empréstimo desordenadamente. Principalmente aquele empréstimo que você vai pegar para pagar outras contas, para pagar contas atrasadas. Não, esse é o pior de todos. Você pega aquele dinheiro, sai todo feliz, sorridente, arrumando a casa, pagando diversas contas, mas se enfiando num buraco terrível, andando com a corda no pescoço, né? Se enrolando cada vez mais e levando o seu negócio à falência. Então, fuja dos empréstimos, não pegue empréstimos. Se você seguir os 4 passos anteriores, você vai perceber que o 5º passo é muito simples, é muito fácil. Então, só dando uma recapitulada, analise e corte gastos desnecessários. Esse é o primeiro item para que você consiga, primeira dica para que você consiga levar o seu negócio a triplicar o seu lucro. O segundo é separe contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Mantém junto, misturado por um tempinho, mas faça essa separação, é extremamente importante. Terceiro item é avalie a possibilidade de realizar antecipações de crédito. O dinheiro é teu, mas não está à sua disposição. Então avalie quais as taxas, né? Quais todas as despesas que você tem para poder ter esse crédito, esse recurso financeiro e ver o quão produtivo ele vai ser no seu negócio. A quarta coisa é conheça os seus indicadores, conheça a sua realidade. Para de ficar correndo atrás de números de mercado, estatísticas. Elas são importantes sim, mas você precisa conhecer-se a si mesmo primeiro. E por último, fuja dos empréstimos. Os empréstimos, eles às vezes são saudáveis, sim. Se você pega um recurso financeiro direcionado, se você está fazendo determinado investimento, porque isso vai ampliar o seu negócio, comprando uma determinada máquina, abrindo uma unidade de produção, uma unidade de comercialização nova, pode ser que esse resultado faça toda a diferença. Mas em linhas gerais, empréstimo por empréstimo, só porque está disponível, corre disso, deixa isso de lado e vamos triplicar esse lucro. Bom, eu espero que tenha feito sentido para você. Todas as coisas que eu coloquei aqui, me organizei bastante, me programei para poder deixar um conteúdo de excelência, de qualidade para você. Se você gostou, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. É importante você interagir comigo, deixa sua dúvida aqui, coloca aqui qual que é o seu questionamento que eu vou me esforçar para responder com base naquilo que a gente tem experiência, com base naquilo que a gente vem aprendendo a cada dia mais. Então, fique com Deus, te vejo num próximo vídeo. Valeu!